Baía de Hiroshima, 8 de junho de 1943. Um dia comum, céu azul, mar calmo. O couraçado Mutsu, orgulho da Marinha Imperial Japonesa, descansava ancorado em águas tranquilas, longe de qualquer batalha. Às 12h13, sem aviso, sem alerta, sem inimigo à vista, uma explosão monstruosa partiu o navio ao meio. Em questão de minutos, 1.121 homens desapareceram sob as ondas. Nenhum torpedo, nenhum ataque aéreo, nenhum inimigo. Apenas silêncio, fogo e morte. O que poderia destruir um dos navios mais poderosos do mundo enquanto ele estava seguro, ancorado em casa? E por que o Japão tentou desesperadamente esconder a verdade sobre aquele dia? Para entender a tragédia do Mutsu, é preciso voltar ao momento de sua criação. O ano era 1918, e o mundo acabava de testemunhar o poder devastador dos Dreadnoughts na Primeira Guerra Mundial. O Japão, determinado a se tornar uma potência naval incontestável, iniciou um programa de construção ambicioso. O Mutsu e seu navio irmão, o Nagato, seriam as joias da coroa. Os primeiros Super Dreadnoughts japoneses, armados com canhões de 410 mm, os mais poderosos do mundo na época, eram navios projetados para dominar qualquer batalha naval, símbolos de uma nação que exigia respeito no cenário mundial. Quando o Mutsu foi comissionado em 1921, ele representava tudo o que o Japão aspirava a ser: moderno, letal, invencível. Com 34.000 toneladas de aço blindado, 8 canhões principais capazes de destruir alvos a mais de 30 quilômetros de distância e uma velocidade impressionante para sua classe, ele era uma máquina de guerra perfeita. Durante 2 décadas, o Mutsu serviu com distinção, participando de exercícios navais, exibições de poder e patrulhas. Ele era mais que um navio, era um ícone nacional, uma presença intimidadora que aparecia em cartazes de propaganda, selos postais e filmes. Para o povo japonês, o Mutsu era sinônimo de força e segurança. Mas em 1943, o mundo havia mudado drasticamente. A guerra no Pacífico estava em seu 2º ano, e a realidade para o Japão era cada vez mais sombria. As vitórias relâmpago de 1941 e 1942 haviam dado lugar a uma guerra de atrito brutal. Midway havia sido um desastre. Guadalcanal estava se tornando um pesadelo. Os americanos, com sua capacidade industrial esmagadora, estavam construindo navios e aviões mais rápido do que o Japão podia afundá-los. E pior, os submarinos americanos estavam estrangulando as linhas de abastecimento japonesas, cortando o fluxo vital de petróleo, borracha e metais das conquistas no Sudeste Asiático. Nesse contexto de pressão crescente, o Mutsu, apesar de sua reputação lendária, estava se tornando uma relíquia. Couraçados, outrora os reis absolutos dos mares, estavam sendo eclipsados por porta-aviões. A nova doutrina de guerra naval enfatizava o poder aéreo, e navios como o Mutsu, embora ainda formidáveis, eram vistos como lentos, famintos por combustível e vulneráveis a ataques aéreos. Ainda assim, o alto comando japonês não podia se dar ao luxo de aposentar um símbolo tão poderoso. O Mutsu permaneceu em serviço, mas foi cada vez mais relegado a funções de segunda linha, como treinamento de tripulações e patrulhas defensivas em águas domésticas. Em junho de 1943, o Mutsu estava ancorado na Baía de Hiroshima, um local considerado seguro, longe das linhas de frente. Sua tripulação, composta em grande parte por marinheiros experientes e alguns recrutas mais jovens, seguia uma rotina previsível: exercícios de artilharia, manutenção de equipamentos, inspeções, refeições. Nada indicava perigo. Nenhum relatório de inteligência sugeria a presença de submarinos inimigos na área. Nenhum avião americano havia sido avistado. O Mutsu estava em casa, rodeado por outras unidades da frota, sob o olhar vigilante de baterias costeiras e patrulhas aéreas. Era, em teoria, um dos lugares mais seguros de todo o Império. Mas dentro do próprio navio, uma ameaça silenciosa e invisível estava se formando. O Mutsu, como todos os couraçados de sua época, transportava toneladas de munição altamente explosiva. Seus paióis de munição, localizados profundamente dentro do casco blindado,
armazenavam projéteis de 410 milímetros, cada um pesando mais de 1 tonelada, além de cargas propelentes em sacos de seda, compostas por pólvora de nitrocelulose. Essa substância, embora estável sob condições normais, era notoriamente sensível ao calor, umidade e contaminação. E aqui reside o primeiro fio da tragédia. Depois de anos de uso intenso e manutenção inadequada devido às pressões da guerra, a qualidade da munição do Mutsu estava se deteriorando. Se você gosta do nosso conteúdo de guerra, ajude-nos se inscrevendo no canal. Queremos chegar aos 1000 inscritos. O seu apoio faz toda a diferença. A investigação posterior, embora incompleta e politicamente comprometida, apontou para uma possível autocombustão no paiol número 3, localizado logo abaixo da segunda torre de canhões. Pólvora de nitrocelulose, quando armazenada em condições inadequadas, pode começar a se degradar quimicamente, gerando calor. Esse calor, por sua vez, acelera a degradação, criando um ciclo de feedback positivo. Em algum momento, a temperatura dentro do paiol pode atingir o ponto de ignição. Não é uma explosão imediata, mas um incêndio rápido e incontrolável, que rapidamente se transforma em detonação completa quando atinge o estoque total de munição. O que aconteceu naquela manhã de 8 de junho pode ter sido exatamente isso. Uma reação química lenta, imperceptível, ocorrendo nas profundezas do navio. A tripulação, seguindo sua rotina, não tinha como saber que o Mutsu estava se tornando uma bomba gigante. Não havia detectores de calor nos paióis. Não havia sistemas de monitoramento automático. A única defesa eram inspeções visuais periódicas. E essas, dada a demanda da guerra, provavelmente não eram tão rigorosas quanto deveriam ser. O navio estava condenado, e ninguém sabia. Às 12h13, o Mutsu explodiu. A detonação inicial, originada no paiol número 3, foi catastrófica. Centenas de toneladas de explosivos detonaram simultaneamente, liberando uma energia equivalente a uma pequena bomba nuclear. A força da explosão foi tão imensa que partiu o casco blindado como se fosse papelão. A segunda torre de canhões, pesando mais de 1000 toneladas, foi arrancada do navio e arremessada para o ar como um brinquedo. A seção dianteira do Mutsu, do convés até a quilha, simplesmente desintegrou-se. Fragmentos de metal superaquecido foram lançados a centenas de metros de distância. A onda de choque viajou pela água, sacudindo navios próximos e quebrando janelas na costa, a quilômetros de distância. Para os homens a bordo, não houve tempo para reagir. A maioria morreu instantaneamente, vaporizada pela explosão ou esmagada pelo colapso da estrutura. Aqueles que estavam em seções mais distantes do epicentro tiveram apenas segundos para perceber o que estava acontecendo antes que o navio começasse a afundar. O Mutsu não tombou lentamente. Ele partiu-se ao meio e afundou em minutos. Dos 1.474 homens a bordo, apenas 353 sobreviveram, a maioria deles tripulantes que estavam no convés, ou em compartimentos de popa que permaneceram intactos o suficiente para permitir evacuação. 1.121 homens desapareceram com o navio, muitos deles presos dentro de compartimentos inundados, outros sugados para o fundo pelas correntes criadas pelo navio em afundamento. A cena após a explosão era surreal. Onde antes estava um dos navios de guerra mais poderosos do mundo, agora havia apenas uma nuvem de fumaça negra, destroços flutuantes e o grito desesperado de sobreviventes na água. Navios próximos correram para resgatar os náufragos, mas o choque era palpável. Como isso poderia ter acontecido? Como um couraçado projetado para resistir aos ataques mais ferozes, poderia simplesmente explodir e desaparecer em menos de 5 minutos. E mais importante, se isso aconteceu com o Mutsu, poderia acontecer com qualquer outro navio da frota? A resposta do alto comando japonês à tragédia foi imediata e reveladora. Em vez de transparência, houve sigilo absoluto. A notícia da perda do Mutsu foi suprimida. Nenhum anúncio público foi feito. Famílias das vítimas foram informadas de forma vaga e ordenadas a não falar sobre o assunto. A imprensa japonesa, já fortemente controlada pelo governo militar, não publicou uma única palavra sobre o desastre. Para o resto do mundo,
E até mesmo para a maioria dos cidadãos japoneses, o Mutsu simplesmente desapareceu. Oficialmente, ele ainda estava listado como ativo na frota. Relatórios falsos de seus movimentos foram ocasionalmente divulgados para manter a ilusão. Por que tanto esforço para esconder a verdade? A resposta está na natureza da perda. Se o Mutsu tivesse sido afundado em combate, seria uma derrota honrosa, algo que poderia ser enquadrado como sacrifício pela pátria. Mas uma explosão interna, causada por negligência, manutenção inadequada ou simplesmente má sorte, era inaceitável. Era uma admissão de que a Marinha Imperial, supostamente a melhor do mundo, não conseguia sequer manter seus próprios navios seguros. Era um sinal de fraqueza, de incompetência, de um império que estava começando a desmoronar de dentro para fora. E em 1943, com a guerra se voltando contra o Japão, tal admissão era impensável. A moral pública, já sob pressão, poderia desabar. Os inimigos poderiam explorar a notícia para a propaganda. E dentro das próprias Forças Armadas, questões incômodas seriam levantadas sobre a segurança de toda a frota. A investigação oficial que se seguiu foi conduzida às pressas e em segredo. Mergulhadores foram enviados aos destroços para tentar recuperar evidências e corpos. O que encontraram confirmou a suspeita inicial. A explosão havia se originado internamente, muito provavelmente no paiol de munição. Mas as causas exatas permaneceram obscuras. Autocombustão da pólvora? Possível, mas não comprovado definitivamente. Sabotagem? Alguns sugeriram, mas não havia evidências sólidas. Erro humano durante manuseio de munição? Também possível, mas novamente sem provas conclusivas. A verdade é que os investigadores nunca tiveram acesso completo aos fatos. E a pressão política para encerrar o caso rapidamente garantiu que muitas perguntas permanecessem sem resposta. O que é indiscutível é que o Mutsu era uma bomba-relógio esperando para explodir, e as condições de guerra apenas aceleraram o inevitável. A pressão para manter a frota operacional significava que manutenção preventiva era negligenciada, inspeções rigorosas eram adiadas. Munição velha e potencialmente instável permanecia em uso porque não havia substitutos prontamente disponíveis. Tripulações estavam sobrecarregadas e mal treinadas devido à necessidade constante de substituir baixas. E o próprio design do navio, embora impressionante para sua época, tinha vulnerabilidades inerentes que se tornaram fatais quando combinadas com esses fatores. O Mutsu não foi o único navio a sofrer tal destino. Ao longo da história naval, vários couraçados explodiram devido a detonações internas de munição. O HMS Vanguard, britânico em 1917, o USS Arizona em Pearl Harbor, devido a uma bomba que penetrou no paiol, e outros casos menos conhecidos. Mas o que torna a perda do Mutsu particularmente trágica é o esforço deliberado para apagá-la da história. Enquanto outras nações reconheceram suas perdas, aprenderam com elas e implementaram mudanças de segurança, o Japão escolheu o silêncio. E esse silêncio teve consequências. Sem um reconhecimento público da perda, sem uma investigação transparente e sem reformas de segurança abrangentes, outros navios da frota japonesa continuaram operando com os mesmos riscos. A paranoia sobre sabotagem aumentou, levando a purgas e suspeitas dentro da própria marinha. A confiança entre oficiais e tripulações foi corroída, e o medo de que outro desastre semelhante pudesse ocorrer a qualquer momento pairava sobre cada navio. O Mutsu havia se tornado um fantasma assombrando a frota, uma lembrança não oficial de que até os símbolos mais poderosos do Império eram mortais. Após a guerra, quando documentos foram lentamente liberados e sobreviventes finalmente puderam falar, a verdade sobre o Mutsu começou a emergir. Mas mesmo então, a história completa nunca foi totalmente contada. Detalhes foram omitidos, relatórios foram editados, e a narrativa oficial continuou minimizando o desastre. Para muitos japoneses, especialmente aqueles que perderam familiares no Mutsu, a falta de reconhecimento foi uma segunda tragédia. Seus entes queridos não morreram em combate. Eles morreram em um acidente evitável, e então foram apagados da história como se nunca tivessem existido. O legado do Mutsu é, em última análise, uma lição sobre as consequências do orgulho e do sigilo.
O navio foi projetado para ser um símbolo de força, mas tornou-se um monumento à fragilidade. Ele foi construído para intimidar inimigos, mas foi destruído por falhas internas. E quando a tragédia ocorreu, em vez de aprender com ela, o Império escolheu escondê-la, perpetuando as mesmas condições que levaram à sua perda. O Mutsu não foi afundado por um inimigo externo. Foi vítima da própria negligência e arrogância de um sistema que priorizava aparências sobre substância, propaganda sobre verdade e glória sobre segurança. Se você gosta do nosso conteúdo de guerra, ajude-nos se inscrevendo no canal. Queremos chegar aos 1000 inscritos. O seu apoio faz toda a diferença. Hoje, os destroços do Mutsu repousam no fundo da Baía de Hiroshima, um túmulo subaquático para mais de 1000 almas. Partes do navio foram eventualmente resgatadas, incluindo uma de suas âncoras e seções da superestrutura, que agora são exibidas em museus como relíquias de uma era passada. Mas a história do Mutsu permanece amplamente desconhecida fora de círculos especializados. Enquanto outros desastres navais são estudados, comemorados e lembrados, o Mutsu foi esquecido, exatamente como o império que o construiu pretendia. A maior ironia é que a tentativa de esconder a fraqueza apenas a tornou mais evidente. Um império verdadeiramente forte teria reconhecido o erro, honrado seus mortos e aprendido com a tragédia. Mas um império em declínio escolhe negação, e essa negação, no final, apenas acelera sua queda. Estamos indicando um vídeo para completar ainda mais a experiência de quem está assistindo.